Voltamos, vocês estão com material, com a Bíblia de vocês, então abram, por favor, na primeira carta de São João, capítulo 2, vamos ler do versículo 24 em frente. Mas vós procurai que permaneça em vós o que ouvistes desde o início. Se em vós permanece o que ouvistes desde o início, vós também permanecereis no Filho e no Pai. Esta é a promessa que ele mesmo vos fez, a vida eterna. Isto vos escrevi a respeito dos que procuram vos desencaminhar. Quanto a vós, a unção que recebestes dele permanece em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como sua unção vos ensina tudo, e ela é verdadeira e não mentirosa, assim como ela vos ensinou, permanecei nele. Agora, pois, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos plena confiança e não sejamos confundidos por estarmos longe dele na sua vinda. De novo, filhinhos. O filhinhos, que é o carinho muito grande de São João. Quando eu leio essas cartas, eu fico imaginando toda a liderança das nossas comunidades, os padres, todo mundo, olhasse para a comunidade inteira e falasse, meus filhinhos, minhas filhinhas. Mas eu não sei, eu vejo aí, Amélia, como se fosse uma medida desse grande amor de Deus dentro dele. Porque essa quantidade de amor vai adoçando a pessoa. A pessoa vai ficando aquela doçura e não tem como você não espalhar mel quando você é doce. Né? Então, realmente aqui, João, ele tem esse carinho, esse jeitinho. Porque foi muito amado. Isso. Foi muito tocado por esse amor do Cristo. E fez desse amor recebido pelo Cristo a medida de também ser amor para o outro. Comunidade. Na medida certa. Na medida certa. Até nas situações, nos momentos em que precisa corrigir essa comunidade. Porque a gente vai percebendo que em todas as epístolas dele, as 3, ele sempre vem com esse teor de correção, de ajudar a comunidade a voltar para o verdadeiro caminho, perceber o que ela está fazendo de errado, lembrar daquilo que eles já tinham aprendido, mas que infelizmente não estavam colocando em prática. Mas tudo isso ele faz com muito carinho, com muito amor, que é o amor que Jesus também colocava. Correção fraterna. É a correção fraterna. Então, a medida aqui que João tem é esse amor que ele mesmo recebeu. Por isso que às vezes também se torna tão eficiente. Porque, como você colocou antes, isso desafia a pessoa. Ela precisa mudar, mas ela se sente acolhida. E ela tem força para poder... Não se sente agredida também, né? Isso. E aqui a Amélia, no bloco anterior, já nos falava, citava esse 24, o versículo 24, né? Que procurássemos permanecer nele, né? A comunidade, de sugerir, permaneçam no Senhor, porque isso já tem vindo desde o início. Quando eles começaram a comunidade, eles já ouviram falar desse Jesus. Eles têm conhecimento de que Jesus é filho de Deus, que Jesus também é Deus, toda a história do que Jesus fez. As primeiras testemunhas, os apóstolos, os discípulos, já catequizaram eles. Então, isso já vem vindo, né? Então, e se foi ungido pelo Espírito Santo, eles têm certeza absoluta que a gente chama desse mistério da Trindade. Né? Aí ele fala que a promessa que ele fez, a vida eterna. Eu fico imaginando, assim, meninas, essas comunidades, né, deveriam conquistar muito, ou então atrair muito as pessoas para elas, pelo jeito como elas se comportavam. Eram comunidades de amor, de fraternidade, comunidade onde muitas vezes apareciam muitas coisas boas que eram produzidas por aquela comunidade e as pessoas se sentiam atraídas. Gente, que jeito legal de viver, eu quero viver aí. Mas a hora que eles chegavam ali, o aceitar Jesus, que era uma nova ainda, né? A igreja nascente, Jesus ainda era uma pessoa, uma figura nova para ser aceita por aquele povo que tinha arraigado dentro deles apenas o Senhor, o Yahvé, que eles mal podiam pronunciar. Para eles, esse era o único Deus que existia. De repente, aparece o filhote de Deus. Então, para essa comunidade, para esse povo que queria adentrar essa comunidade, era muito difícil aprender esse verbo novo.
conjugar esse verbo novo. Então, no começo, poderiam ser pessoas que iriam até meio que dividir a comunidade com sua forma diferente de pensar. Uma porque, Será? Não era isso? Porque uma também, porque eles seguem fervorosamente, seguiam o templo de Jerusalém, né? Os sacerdotes do templo, aquele monte de leis, que tudo é impuro, tudo é aquela coisa toda. E Jesus traz o diferente. Isso. Então, precisa limpar a cabeça para aceitar o novo. Isso verdade. Dói. Às vezes é muita dificuldade. É um novo jeito de viver, diferente daquele que o templo fazia, que a sinagoga fazia. Né? Mas você lendo assim é muito, muito gostoso de ler, de ouvir. A gente olha para nossas comunidades hoje também, com tantos conflitos, com tantas leis para observar, e às vezes esquece da própria vida. Aí a gente tem que ser o diferencial. A vida vem em primeiro lugar. Então, trazendo isso que vocês colocaram, isso mostra uma condição assim fundamental para quem vive em comunidade. É saber que essa comunidade, que deve ser essa resposta do amor, da prática cristã, da prática do evangelho, mas não tirada dela, talvez as possibilidades do erro, das divisões. Por quê? Porque nós temos seres humanos ali dentro. Dos conflitos. Os conflitos existentes. Né? Agora, que isso não seja motivo de desânimo, de afastar-se dessa comunidade. Quando João, falando exatamente tudo aquilo que Jesus já havia dito, ele expõe isso para essas comunidades, ele está dizendo, fiquem alertas, porque apesar de ter todo esse amor, essa busca de querer o bem do outro, também nós vamos ter situações de conflito. Mas aprendam a lidar com isso. Aprendam a superar. Superem-se constantemente. Aprendam a superar isso. Estejam aí atentos a perceber que tem problemas, mas como vão lidar com esses problemas? Então, não é aquele mar de rosa e nem também é só tragédia. São as duas situações que vão aparecendo aí dentro das comunidades. E ele vai falar muito aqui, meninas, essa questão da unção. Eu queria que vocês realmente falassem um pouquinho mais qual é essa unção específica que João coloca aqui para a comunidade, no versículo 27. Quanto a vós, a unção que recebestes dele permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como sua unção vos ensina tudo, e ela é verdadeira e não mentirosa, assim como ela vos ensinou, permanecei nele. Como é que a comunidade, a comunidade que recebeu essa unção, vai entender? Se você receber a unção do Espírito Santo, você tem capacidade de compreender. Compreender o quê? Aquilo que você já teve na sua catequese inicial e que você está crescendo na comunidade vivenciando. Acreditar. Porque quem nos faz compreender é o Espírito Santo. Né? E então ele vai falar mesmo. Tudo aquilo que os apóstolos falaram, que as testemunhas foram falando, também foi por obra do Espírito Santo. Então, você abre o seu coração, escuta o que ele tem a dizer e você tenha fé. Permaneça, não tenha medo. A gente sabe discernir o que é certo e o que é errado. E isso a graça de Deus é que vai trazer, né? Sim. Que é essa unção a que ele se refere. Né? A unção aqui é o Espírito. É o Espírito Santo. A graça de Deus. Que já aparece lá no Antigo Testamento, quando fala que sobre nós pousaria o Espírito de Deus. Isso. Lá em Isaías fala disso. Isaías 11, versículo 2. Isaías 61, versículo 1. Fala, o Espírito de Deus repousará sobre ti. Então, essa unção é o Espírito Santo que nós temos. A ação do Espírito Santo sobre nós, né? Que nos permite. Você faz lembrar assim. Também, tanto Isaías como Lucas, quando fala, Jesus pede para ler, Isso. E Jesus lê, e ele fala... hoje se cumpriu. Que ele recebeu para libertar as pessoas. Então, ele fala, hoje se cumpriu a Escritura. Então, para Jesus, se cumpriu aquela escritura agora. Né? E então, quando cada um também foi catequizado, quando abriu o coração, abriu o ouvido para ouvir a palavra, que estavam dizendo para eles na sua iniciação, o Espírito também, a unção, tomou conta deles. Então, não tenha medo.
E aqui nesse trecho que nós lemos, aparece quando ele fala assim: quanto a vós, a unção que recebestes dele, permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como sua unção vos ensina tudo, e ela é verdadeira e não mentirosa, assim como ela vos ensinou, permanecei nele. Quando ele diz aqui que ter a unção, quer dizer, ter esse Espírito Santo, não é necessário que alguém vos ensine. Aí a gente tem que pegar um trechinho lá de Efésios, capítulo 4, versículo 11, quando fala da questão dos ministérios. Ele diz assim: e ele é que concedeu a ser uns apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e doutores, para aperfeiçoar os santos em vista do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que alcancemos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento. Então não é que a gente sabe tudo, não precisa de mais nada. Isso, aqui ele está deixando claro que todos nós, possuindo essa unção, esse Espírito Santo, nos capacita a aprendermos as coisas de Deus e pôr na prática. Mas isso não tira de algumas pessoas que receberam um ministério especial. Não está dizendo aqui, João, que nós devamos não ouvir essas pessoas, não aprender delas. Ele não está criando aí uma celeuma, uma divisão dentro da comunidade e uma rebeldia à autoridade que o Espírito Santo deu a algumas pessoas de ter essa instrução e dar essa instrução para nós. Isso deve, na verdade, ser complementar. Eu tendo a unção do Espírito Santo, eu já sou capacitada por ele, mas devo também buscar aqueles que também receberam essa unção e que possa acrescentar. Eu ilustraria assim. Deus deu a unção, vamos supor, aquele menino que quer um dia ser corredor. Deus coloca para ele músculos para que ele seja um corredor. Mas só ter músculos não quer dizer que ele vai ganhar uma competição. O que ele tem que fazer? Primeiro, se inscrever para ser corredor, depois ele tem que se propor a fazer treinamentos, depois ouvir as instruções. Aí ele pode ter condições de ser um vencedor, porque ele tem musculatura e ele buscou a instrução. Só ter músculos não me faz um corredor e um vencedor de maratona. Eu preciso me propor, né, a esse aprendizado, a me superar. Então é isso que eu acho que ele tenta colocar aqui, que você está colocando, né, Maíla? A questão da unção. Eu recebi a unção, a graça do Espírito Santo, eu ganhei musculatura espiritual para entender. Mas eu preciso deixar os ouvidos abertos, a percepção do Senhor também aberta, para que eu vá me instruindo e vá conhecendo a comunidade e poder ser útil para essa comunidade. Porque também, Ana, nunca a gente sabe nada. É um constante buscar. A gente vai estudando, vai orando ao Espírito Santo, vivendo em comunidade, sempre aprendendo. Porque a palavra de Deus, ela tem essa magia, né? De cada vez você entender conforme você precisa. Então, não é que a gente olhar para o umbigo da gente e falar, não preciso de mais nada, que agora eu já sei tudo. Não sabemos nada, né, em conhecimento de Deus. Isso é a vida. É catequese para a vida inteira. Até chegar o dia que vamos encontrar. E aí ele dá o último alerta, lá no versículo 28. Agora, pois, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, e tenhamos plena confiança e não sejamos confundidos por estarmos longe dele na sua vinda. Lembra vários trechos de Jesus que pede para que a gente seja vigilante. Não basta estar na comunidade, se não tiver essa vigilância, porque ele pode voltar na sua vinda, que ele fala aqui, e nós estejamos longe dele. Então, qual é o cuidado que eu tenho que ter? Pôr tudo isso em prática, buscar realmente me corrigir, viver essa comunidade, ser alguém que busca esse amor, que o pratica, que busca essa verdade, que seja capaz de reconhecer que nós estamos em estágios diferentes de maturidade cristã
E tendo todas essas qualidades, essas capacidades, eu permaneço nesse Deus, nesse Cristo. E é isso que me dá a garantia de que, em qualquer momento que ele voltar, eu estou ligada a ele. Permanecer. Eu permaneci ligada a ele. Então, o grande ensinamento é esse e a grande avaliação que nós devemos sempre fazer. Eu estou vivendo tudo isso na minha vida, dentro da comunidade, na minha vivência cristã, ou não? Se não, a gente tem chance. Acabamos de ouvir qual que é o caminho que a gente deve buscar. E se ele fala várias vezes, se a gente vai pegar o texto que nós estamos lendo, ele fala, procurai que permaneça em vós o que você ouviu, se em vós permanece, vós também permanecereis. Depois, apesar de tudo, aí ele fala, agora, pois, filhinhos, permanecei nele. Então, permanecer é a palavra-chave aqui. Permanecer é constante, ligado à comunidade, que são os galhos, porque a planta mesmo, né, é Jesus, a raiz é Jesus. Se eu permanecer ligado nele, nada mais vai me acontecer. Pode vir tudo. É isso aí. Então, voltando à ilustração, o maratonista, ele só vai ser medalhista se ele se inscrever nas competições. Então, ele tem que estar acompanhando, né? Aonde tiver edital que comunique que vai ter a corrida tal, a maratona tal, ele tem que ir lá e se inscrever. Se ele ficar desligado disso aí, ele vai passar maratonas e corridas e ele vai ficar esperando uma coisa que está acontecendo e ele não está sabendo. Então, é que você esteja constantemente preocupado e ligado nisso aí. A nossa igreja oferece inúmeros instrumentos para isso, né? Cursos, coloca à disposição tantos programas. Esse nosso programa mesmo, para mim é uma bênção, porque você está em casa, não precisa se deslocar, você não precisa sair. Aqueles que têm dificuldade de se locomover também podem estar acompanhando e mergulhando nesse universo da palavra, né? Então, a nossa igreja se preocupa com isso e oferece, muitas vezes a gente também não está acompanhando, não está nem sabendo, e reclama da falta do conhecimento. Né? O que mais que a gente poderia? Eu acho que aqui nós finalizamos, então, o estudo do capítulo 2, dessa carta belíssima, dessa epístola belíssima de São João, né, onde ele vai alertar a comunidade, preocupado que já está com a comunidade, que já está começando a sair fora dos eixos, ele já manda um bilhetinho, olha gente, espera aí que vocês estão meio que tropeçando aqui e acolá. Segurem-se, porque a coisa não é bem assim, né? Então, eu acho que fechando esse capítulo 2, depois nós vamos entrar num outro aspecto também dessa preocupação de São João, mas aqui a respeito de todas essas condições que ele suscita, né? É bom a gente voltar a lembrar, então, a primeira condição que foi ele pedir que a gente rompa com o pecado, a segunda condição, observar os mandamentos, né? Principalmente o mandamento da caridade e do amor, a terceira condição, nós nos preservarmos das coisas que o mundo oferece, principalmente ele fala aqui da concupiscência, quer dizer, tudo aquilo que nos atrai pelos olhos, pelos sentidos, né? Depois, preservar-nos dos anticristos, daqueles que nos tiram, que é a quarta condição. Eu acho que essas 4 condições, para ele, vão ser as 4 pilastras de ouro aqui para a comunidade joanina, né? Isso. Quem fizer tudo isso não está livre de se perder, mas tem todas as condições necessárias para se manter unido a esse Cristo que é luz. E não adianta você só fica unido a Cristo se estiver unido na comunidade. Eu não sei porquê, lembrei, sabe de quem, gente? Eu lembrei do padre que saiu com aquele monte de bola para fazer um passeio aéreo, né? Ele levou um aparelho de... Como que é aquele que situa a gente? Uma bússola? Não era bússola, era um GPS. GPS. Então, ele levou um GPS, só que ele não sabia operar o GPS. Então, eu fico pensando assim, nós nos colocamos, às vezes, em certos caminhos e vamos sem instrumentos nenhum de orientação, né? Então, de repente, falta alguma coisa, um imprevisto se coloca no caminho e a gente não sabe sequer onde eu estou. Eu estou na Groenlândia, no Polo Norte, né? Onde que eu estou, né? Então, vamos continuar unidos em comunidade, permanecendo nele. Essa bússola que o Senhor se coloca como bússola para nós, né? Que é o instrumento mais eficaz e que a gente não se perca dele. Eu quero então agradecer a sua presença, agradecer a sua assiduidade, agradecer a sua companhia conosco, principalmente das minhas mestras maravilhosas. Obrigada, Amélia, obrigada, Maíla. Agradeço.
Mais um aprendizado, saio daqui com a mochila cheia mais uma vez e dizer que nós estamos aqui prontos para aguardar vocês no nosso próximo programa Página da Vida. Até lá, fiquem com Deus.